Olá pessoal, a nossa aula hoje se chama Reflexões sobre a Gentileza nas Ruas. Essa aula faz parte do nosso projeto de arte de rua, que se chama Gentileza nas Ruas e que acontece aqui na cidade de Saquarema. E hoje eu vou trazer um pouco de quais foram as personalidades que me inspiraram a trazer esse projeto para as ruas e a refletir sobre a importância da gentileza. Então, a primeira pessoa que me trouxe essa inspiração foi o Gandhi. Há vários anos atrás eu li um livro do Gandhi que se chama Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade. É um livro autobiográfico onde ele traz assim de forma muito sincera as situações com que ele vivia e a forma como ele enxergava as coisas. E ele traz uma ideia que no princípio dele a gentileza seria uma das bases para a paz, né? O Gandhi ficou muito famoso, né, por ser um pacifista e por ter, né, dedicado toda a sua vida com esse tema, né, e ter conseguido muitas mudanças, né, dentro do país dele, que era a Índia, né, e no momento em que ele viveu, eles viviam ainda sobre o Império Britânico, né, que colocava muitas proibições, então ele teve muitas missões de libertação do povo da Índia naquele momento, né. E ele fez isso, esse processo de libertação do Império Britânico, sempre lidando com aquilo pacificamente. E um dos princípios que está intrínseco no pensamento do Gandhi é o princípio da gentileza. E aí ele diz: a gentileza não diminui com o uso, ela retorna multiplicada. A gentileza é um hábito. Provavelmente, se você está vendo essa aula, você chegou a ver, né, as nossas frases, né? O projeto Gentileza nas Ruas, ele une imagens da nossa cidade aqui de Saquarema, que é uma cidade linda, né? Com reflexões que eu, ao longo do processo de estudar a gentileza, fui agregando algumas pensatas. Na verdade, são pensamentos para abrir novas ideias para os outros, né? Para que cada um reflita sobre aqueles pequenos pensamentos, textos curtos, e que a gente possa cada um trazendo novas reflexões de como aplicar a gentileza na sua própria vida. Então o Gandhi, ele tem uma característica muito assim forte no trabalho dele, que é o princípio da não violência. Para Gandhi, a gentileza estava relacionada com o princípio da não violência, né? O princípio da não violência tem uma palavra para não violência, né? Na língua dele, que é anhipsa. Desculpa se estou falando, né, incorretamente. E esse princípio da não violência, né? Ele vai trabalhar ao longo de toda a vida dele. E ele adotou esse princípio como uma ferramenta norteadora da vida dele, né? Então, refletindo suas ações de gentileza e amor ao próximo. Uma das questões chaves quando eu estou falando do processo da paz, quando eu estou falando do processo da gentileza, é um pouco diferente de como a gente vê isso colocado dentro do sistema que a gente vive, que geralmente, quando a gente vai falar sobre paz, quando a gente está escutando sobre uma guerra, né, num momento de muita complexidade, né, a gente tem guerras, né, tem guerra na Ucrânia, tem guerra na Palestina, e nesse momento a gente vê o assunto da paz, mas efetivamente esse traz um distanciamento do pensamento da paz da nossa vida, da nossa própria individualidade. Então aqui, através do pensamento do Gandhi, e o que eu quero trazer na reflexão para vocês e para mim, né, é de como nós aplicamos a paz para nós mesmos, né? Que a partir do momento que eu consigo me tornar um indivíduo mais pacífico, aprender a conviver pacificamente, né, com as diferenças, com o meu entorno, com a divergência de opinião, com a divergência de personalidade, com a divergência estética, né? Então, assim, a grande sacada da aplicação da gentileza é a gente começar a refletir sobre o nosso processo de pacificação. Como eu me pacifico? Porque a partir do momento que a gente conseguir aplicar medidas mais pacíficas de convivência, a gente vai conseguindo ampliar, né, esse processo para uma sociedade mais pacífica. Então, assim, a reflexão sobre a gentileza e sobre como aplicar a gentileza no dia a dia, ela é uma reflexão de aprimoramento da própria sociedade, mas trazendo para a nossa própria responsabilidade, né? Como que eu me coloco dentro desse sistema, né? Quais são as minhas responsabilidades dentro da não gentileza, dentro do processo do caos, né, que nós criticamos tanto, né? Então, como que eu me coloco, né? Então, para o Gandhi, a paz significa caminhar com a verdade, com a justiça, paciência, compaixão, coragem e gentileza.
Então, assim, dentro dessa complexidade dessa ação, é que a gente vai trazendo isso para dentro de nós mesmos, né? E a gente vai aprendendo a conviver pacificamente, né? Nós somos muito ensinados a conviver através do conflito, através da disputa, né? Através do vencedor. E no processo da gentileza, a gente olha para o outro com empatia. A gente passa a transcender um pouco o nosso próprio invólucro, né? O nosso próprio ser, e tenta se conectar ali com o outro de forma respeitosa, mesmo que haja discordância, né? Esse é o grande pulo da gentileza, né? É a gente poder respeitar o outro a partir da nossa própria verdade também. Então, o Gandhi é realmente muito inspirador, o processo da vida dele, né? E ele diz, não existe caminho para a paz, né? A paz é o caminho. Então, quando eu quero refletir sobre a gentileza e colocar a gentileza dentro das nossas vidas, existe esse plano muito maior da gente começar a conviver pacificamente. E eu não estou falando de um plano de paz mundial, eu estou começando os primeiros passos, né? Como conviver pacificamente com a nossa família, como conviver pacificamente quando você vai ao mercado, no trânsito, né? Quantos acidentes, quantas pessoas perdem a vida diariamente por conta da falta de paz, né? Por conta da falta de empatia com o outro no trânsito, né? O trânsito é um momento de muita complexidade, onde você tem pessoas mais velhas, pessoas com diferentes capacidades de direção, e nós temos ali que convergir naquela unidade, né? Porque nós somos uma unidade social, né? Então, o segundo, né, que pessoa que inspirou esse projeto, né, que conecta com essa questão da arte na rua, né, que faz parte da minha vida e que eu gosto muito, né, de trabalhar na rua, que foi o Profeta Gentileza, né? O Profeta Gentileza tem a máxima, né, que eu acho que é a frase que é realmente muito famosa com relação à gentileza, que é a gentileza gera gentileza. O Profeta Gentileza, né, como o nome dele era José Datrino, ele tem uma vida muito curiosa, eu vou contar aqui rapidamente para vocês. O José Datrino, ele morava aqui em Niterói, né, muito próximo de Saquarema, e ele foi grandemente impactado por uma situação muito terrível que aconteceu na década de 60 em Niterói, que foi um grandioso incêndio num circo. E nesse incêndio morreram mais de 500 pessoas e foi realmente muito trágico, pois tinham muitas crianças também, foi realmente uma verdadeira tragédia. E ele ficou tão impactado com aquilo que ele tinha 44 anos naquela época e ele mudou completamente a vida dele, né? Muitos o chamavam profeta, né? Porque ele escutava vozes. Para algumas pessoas ele foi tido, né? Como uma pessoa desequilibrada, né? Mentalmente, inclusive. Mas ele mudou a vida dele naquele momento daquele incêndio e ele se muda para o local do incêndio porque houve uma grande migração das pessoas envolvidas. Imagina, são 500, mais de 500 pessoas morreram, né? Então a gente está falando de uma rede de enlutados, né? De pessoas sofrendo com aquelas mortes ali muito grande. Ele se mudou para esse local onde ocorreu o incêndio e começou a criar um jardim naquele local. Então, o José Datrino, ele tem uma personalidade muito complexa, né? Onde a gente vê que ele tinha uma grande conexão e empatia, né, com o outro, mas ao mesmo tempo também uma história de vida de muita complexidade, né? E ele diz isso, né? O homem do futuro é um homem gentil. Eu gosto muito de pensar no futuro, né, e refletir sobre quais mudanças a gente vai ter, assim, e eu concordo com ele, eu acho que o homem do futuro é um homem gentil. Eu acredito que a gente vai aprimorando, né, os processos na intelectualidade, da educação, e acredito que mesmo, né, com as grandes dificuldades que nós vivemos atualmente, né, em muitos aspectos nós estamos muito melhores, né, do que antes, né. Imagina, nós fomos uma sociedade que em dado momento pessoas eram mortas em praça pública, né? Então a história do homem é uma história de muita complexidade e eu acredito que a gente realmente, o homem do futuro é um homem gentil. Aqui agora eu tô mostrando para vocês um painel dele, né? Esse é um painel dele que foi revitalizado, né? As obras do José Datrino foram completamente
atingidas de diversas formas, né, apagadas pela prefeitura, por pichadores, por grafiteiros. Enfim, aconteceram muitas coisas ao longo desse processo, né, mas em um momento a prefeitura revitalizou, tanto que aí você tem uma numeração ali em cima, esse é o painel de número 38, e o legado dele, né, de trazer arte na rua, né, de interagir com a rua, né, de levar pensamentos para a rua, né, pegar esses não lugares, né, esses lugares esquecidos, feios, onde ninguém vai visitar, como são, por exemplo, aí, né, embaixo de viadutos, né, enfim, ele utilizou esses locais como local de reflexão e de realmente de tentar trazer uma reflexão positiva para quem passa, né, e tentar interagir ali com o que acontece, né, dentro do meio urbano. Tem uma questão, assim, né, que eu acho muito importante, que eu vou continuar aqui, vou finalizar falando rapidamente aqui de mim, que eu digo isso, e essa é uma das frases que faz parte dos nossos cartazes aí na rua, né, que é tenha coragem e seja gentil. Existe uma ideia que é muito incorreta dentro do processo do ser pacífico, é a confusão dele com ser passivo. E na verdade, para você ser pacífico, para você ser gentil, você tem que ter muita atitude. Você tem que ter coragem para ser gentil, né? Então a gentileza nasce da sua interioridade, do seu desejo de estar ali, de fazer, de agir da melhor forma, de ter a melhor ação, de conviver bem com as suas próprias atitudes, né? Que daí a gente conecta aquele princípio lá que eu estava falando, né? Do Gandhi, onde a gente tem a ideia de se relacionar com a verdade, né? Sem mascarar os nossos próprios momentos errados, né? Então, para você ser pacífico, para você ser gentil, você tem que ter atitude. Não é o não falar. Ser passivo é ser violento consigo, né? Então, para ser gentil, você tem que ser ativo. Você tem que ter atitude de ser gentil, né? Pensa agora no momento que alguém foi gentil com você, o quanto aquilo é marcante, né? A gentileza é algo que ressona, né? É algo que é muito gostoso, é uma boa sensação, né? Uma sensação de completude, de inserção social. Eu, dentro desse local, né? Quando eu comecei a trabalhar com a ideia da paz, né? E agora trazendo aqui algumas reflexões sobre gentileza, a gente primeiro se coloca num local de autocobrança muito grande. Por exemplo, você vai pegar o Gandhi, né, que tem uma história, né, de grande reconhecimento mundial, né, o Gandhi é uma das figuras mais reconhecidas do mundo, o quanto ele é criticado, né, o quanto o processo dele, mesmo se dedicando para ter, né, aquele aprimoramento social, né, dentro das questões que ele via relevante, ele é extremamente criticado, né. Então, o processo de estudar a gentileza, de refletir sobre a gentileza, nada mais é do que uma intenção de autoaprimoramento, de autorreflexão, de desejo de alcançar, né, determinados patamares de ação, né? De pensar grande com relação à sua própria atitude, né? Então, o tempo todo eu estou tentando fazer essa avaliação, né? Eu acho que eu já fui uma pessoa muito menos gentil do que eu sou hoje, e eu tenho certeza que eu posso ser uma pessoa muito mais gentil no futuro, e estou aqui aprendendo e trocando isso com vocês para que a gente possa realmente se desenvolver coletivamente. E se você está aqui vendo essa aula até o final, eu sei que você está afim também de se desenvolver dentro desse processo, e é um prazer trocar ideia e que você tenha me escutado até aqui. Muito obrigada, e em breve a gente vai ter a aula parte 2. Na aula parte 2, eu vou trazer algumas reflexões sobre como a gente pode conceituar a gentileza. Qual a diferença entre gentileza e cortesia? Gentileza é falsidade? Gentileza é positividade tóxica? Vamos refletir sobre isso na aula 2.